Abra a tua Bíblia, você que está em casa, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 7 ao 14. Mateus 24, 7 ao 14, que diz assim: Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Pai, nós temos lido a tua boa e santa palavra. Eu peço a ti que tu venhas, Senhor, aplicá-la a cada coração nesta noite. Que tenhamos aqui, ó Deus querido, uma experiência nova contigo. Que tu venhas manifestar todo o teu amor, toda a tua unção, todo o teu poder entre nós. Visita esse lar, quem sabe atribulado, e traga nessa noite grande bênção, Senhor. Pai amado, tu és poderoso para abençoar as vidas que estão participando desse culto online. Derrama uma unção poderosa no nome de Jesus. Sofrimento. Ninguém gosta do sofrimento. É óbvio que não. Pois por mais masoquista que uma pessoa seja, essa pessoa não quer sofrer. Essa pessoa não deseja passar por tormentas. Essa pessoa não quer enfrentar as crises que surgem de tempo em tempo. Essas pessoas querem, na verdade, o melhor para si mesmo, e isto é normal. Nós queremos paz, nós queremos alegria, nós queremos harmonia. Sobretudo, nós queremos ser felizes. Queremos mesmo, queremos que a nossa família seja, queremos que a nossa igreja também o seja. Isso é normal. Mas o sofrimento vem. O sofrimento aparece. Se você observar a história do mundo, e nós temos relatos na Bíblia que nos leva a pensar em 6.000 anos de história que a Bíblia nos fala. 6.000 anos. Nesse tempo todo, tivemos muitas bênçãos de Deus. Inclusive, o Filho de Deus veio e morreu em nosso lugar para nos redimir. Nós tivemos muitas lutas. Você olha lá no começo, tivemos aquele dilúvio tão difícil, terrível. Abraão, Isaac e Jacó tiveram as suas lutas. Moisés passou por grande prova. Os reis, os profetas, os servos e as servas de Deus sempre enfrentaram o sofrimento. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vemos João Batista, um exemplo de pessoa, um pregador inigualável na unção. Morreu decapitado. O próprio Jesus se entrega numa cruz. Os apóstolos foram perseguidos, mortos ao fio da espada e por outros meios. O mundo nunca foi fácil de se viver. As lutas são inerentes à vida. Eu posso dizer algo para você muito verdadeiro agora. O nosso mundo não é este. A gente vive aqui 70, 80, 90 anos, alguns mais. Ultimamente as pessoas têm vivido um pouco mais, chega a 100 anos. Porém, aqui é apenas uma preparação para a vida eterna que o Senhor preparou. A vida eterna é eterna.
A vida eterna será um tempo imensurável. Essa vida, por mais que alguém aqui viva, quem sabe se alguém viver 100 anos, passa tão rápido. Mas nesta vida nós somos provados. Por que provados nessa vida? Para que encontremos a verdade, para que permaneçamos nessa verdade, para que tenhamos por objetivo viver nessa verdade. Mas enquanto estamos aqui, o sofrimento vem. A luta, eu disse, é inerente à vida. E algumas vezes o sofrimento é forte como esse. Eu estava hoje numa reunião com o prefeito da cidade, poucos obreiros conosco, e eu estava ouvindo ali o prefeito, ele falando do drama também, que muitas vezes a gente pensa, olha ali, o prefeito está tomando a decisão, mas também não é fácil. Nenhuma decisão é fácil ser tomada. E ele passando ali que os hospitais de Maringá, os quartos e UTIs estão com a ocupação de quase 80%. Números exatos ali. Ele disse, se chegar a 95%, tem que parar tudo. Deus queira que não aconteça. Então, esse coronavírus que começou na China, passou por outros países da Ásia, entrou na Europa de uma maneira terrível, veio aqui na América, América do Norte, América Central, aqui na nossa América do Sul, parcialmente chegou também ali na África, parte da Oceania. É uma crise mundial, podemos dizer. Uma crise mundial. Sem precedente para nós que estamos vivos. Como eu disse aqui em outro culto, a grande crise que aconteceu foi entre 1917 até ali 1919, chegando no ano 20, ou seja, 100 anos atrás, aquela gripe chamada espanhola, que dizimou milhares de pessoas. E agora nós estamos com esse coronavírus, e muita gente tem morrido. Nós podemos fazer conjecturas da razão disso tudo, se tudo isso é verdadeiro ou não, mas uma coisa é certa, as pessoas estão morrendo. Nós estamos vendo as pessoas como em Manaus, que tristeza, sendo sepultados ali, numa vala comum. Está ali. Eu, sinceramente, não gosto nem de ver uma notícia como essa. Eu me sinto muito mal, aquelas famílias sofrendo. Dá vontade de estar lá junto, tentando ajudar aquelas vidas. Mas é o sofrimento. E alguém pode perguntar, mas por que Deus permite isso? Veja bem o texto, irmãos. Jesus estava aqui no final da sua vida terrena. E quando ele estava no templo, os discípulos começaram a mostrar a estrutura do templo. E ele começa a falar, e ele começa a dizer que tudo aquilo iria por terra, iria passar. E aquilo aconteceu mesmo. Aconteceu quando Tito, general romano, anos 70, chega àquele lugar e destrói o templo, o segundo templo. O primeiro já tinha sido destruído, o templo de Salomão. O segundo templo erigido foi destruído ali, Jerusalém tomada, a cidade queimada. Uma situação dramática. E Jesus começa a ensinar os discípulos aqui. Ele começa a falar algumas coisas. Ele fala do princípio das dores. E o princípio das dores, eu penso que foi nesse século passado. Nós tivemos no século passado mais terremotos, muito mais terremotos, do que nos outros 59 séculos que temos conhecimento. Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Nós tivemos coisas terríveis, acontecimentos, terremotos, tsunami, coisas terríveis realmente aconteceram. Aconteceram. O sofrimento. Os princípios da dor, eu creio que foi ali. Agora nós estamos chegando muito próximo ao arrebatamento da igreja. E Jesus vai falar aqui, nesses versículos que li nessa noite, algumas coisas importantes para nós. Sobre o porquê disso. O que acontece com o sofrimento. Quais são as reações das pessoas. Nós vamos ver isto nesta
nesta noite. Então, com base no texto, eu quero ministrar ao teu coração esse tema. Você que está em casa e vendo Data Show, você pode repetir após mim. Porque Deus permite o sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Deus poderia ter impedido esse grande mal? Poderia. Deus poderia não ter permitido o surgimento desse vírus? Poderia. Deus deu causa ao surgimento do vírus? Com certeza não. Isso foi criado no laboratório, um pensamento, né? Pode ser um tanto forte, porém esse pensamento surgiu porque pessoas se alimentaram de animais que não deveriam fazê-lo, pode ser. Surgiu de outra maneira, não sabendo. Na verdade, ninguém está sabendo de quase nada. Quando eu vejo aquela Organização Mundial da Saúde falando, orientando, eu penso o seguinte: nem eles sabem o que fazer. O mundo foi pego de maneira desapercebida. Ninguém sabe. Ninguém sabe de onde veio, como veio, e muito menos sabe como eliminar. Se soubesse, já estaria eliminando. Estão tentando fazer a vacina, mas alguém diz: essa vacina só poderá ser aplicada nas pessoas daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio é muito tempo. Então as pessoas não sabem o que fazer. Deus não é a causa de sofrimento. Mas por que Deus permite? Por que Deus permite o sofrimento? Em primeiro lugar, eu quero que você, na tua casa, repita: para a manifestação da intenção dos corações. No versículo 9 diz a palavra: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus está falando aqui com os discípulos. E ele fala no versículo 4, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. No versículo 5, vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Ouvimos demais sobre isso. Fique atento, não se assuste, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. No versículo 7 ele fala: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes. Na outra tradução diz peste, terremotos em vários lugares. No versículo 8 fala: porém, são princípios das dores. Nós passamos isso, eu creio, no século passado. Eu penso que agora nós entramos na nova fase, a fase final. Essa é uma fase final. E o versículo 9 nos traz aqui uma notícia complexa. Então, o sofrimento, Deus permitiu ali em cima guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, para quê? Deus permitiu para que a intenção dos corações fosse manifesta. Olha a maldade das pessoas. Vocês serão entregues para ser maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações. Como assim? Ele está falando aqui aos cristãos. Ele está falando aqui às pessoas que haveriam de segui-lo. Jesus falando. Ele está dizendo aqui que os discípulos seriam odiados. Os discípulos seriam maltratados. Os discípulos seriam perseguidos de uma maneira sem precedente na história. E foram. Irmãos, os discípulos tiveram pouco tempo depois que Jesus subiu ao céu, sair de Jerusalém. Isso foi bom, porque o Evangelho foi pregado às nações. A intenção do Senhor era fazer isso, que o Evangelho fosse pregado. Mas quem ficou ali sofre. Tiago, o irmão de João, o apóstolo querido, ele morre ao fio da espada. Pedro quase estava ali entregue à morte. Deus envia um anjo, tira. Mas Pedro depois enfrenta tantas lutas, tantos problemas. O apóstolo Paulo foi o missionário por excelência. O homem que mais produziu para o Senhor na terra. E o que mais escreveu. Paulo é o homem da nossa doutrina, do nosso ensinamento. Quando você começa a ler ali, especialmente a carta dele, as 2 cartas dele aos Coríntios, você vai ver quantas lutas, quantas provas, quantas chibatadas, naufrágios, apedrejamento. Então, a perseguição foi feroz. Paulo,
Ele era um fariseu radical antes da conversão. Quando ele se converte, ele estava indo a Damasco, exatamente para aprender os cristãos. E ele vê o Senhor, ele tem uma experiência, o Senhor o derruba por terra. Ele cai, principalmente na sua vida emocional, moral, espiritual. Ele levanta um novo homem, a partir dali. O próprio Sinédrio, há um pensamento de que ele fazia parte do Sinédrio. O próprio Sinédrio vai persegui-lo de uma maneira terrível. Os sacerdotes, os escribas. E aí os romanos, os gregos, todo mundo vai persegui-lo. Então, quando Jesus falou que as pessoas seriam maltratadas e mortas, isso acontece em muitas partes do mundo hoje, irmãos. Se vocês vão lá na Indonésia, países fechados na questão política, especialmente na Ásia, vocês não têm ideia daqueles países que o governo é totalitário, que ele tem todo o domínio. Vocês não têm ideia o que os cristãos têm passado lá. Quando uma pessoa começa a pregar o evangelho, é morta. Primeiro que não pode ser pregado. As pessoas são perseguidas de uma maneira terrível. O que é isso aqui? É a manifestação da intenção dos corações. O Senhor permite o sofrimento para ver a intenção dos corações. A gente tem ouvido notícia, nesse sofrimento as pessoas tentam ganhar dinheiro com as máscaras que o povo usa, tentam ganhar dinheiro com os aparelhos usados em hospitais. A corrupção está no meio disso tudo, é inacreditável, as pessoas estão morrendo e o coração dos homens continua corrupto. Nós vemos assim o governo se perdendo, de forma geral, nas decisões, porque parece que cada um quer fazer de uma maneira. E a gente sente, nesse meio político, também intenções ruins. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A manifestação da intenção dos corações é realmente um indicativo muito forte do que são as pessoas hoje. Quando nós vemos o coração das pessoas, nós podemos sentir. Nós temos um presidente da República que tem lá seus exageros, especialmente quando fala. Mas parece que tudo que ele fala dá uma reação terrível, não é dessa maneira que Deus quer. Nós não temos visto nele nenhuma atitude corrupta, nós não temos visto nele más intenções, ainda que falha nas palavras. E parece que o coração das pessoas está endurecido, querendo fazer tudo aquilo que prejudica a nação. Nós precisamos pensar sobre isso. A intenção dos corações, manifestar, se for boas, vão ser manifestas. Mas quando são maldosas, também são manifestas. E muitas das quais são prejudiciais. Deus quer manifestar a intenção dos corações. Ele permite a prova para ver o que as pessoas são de verdade. O que as pessoas querem de verdade. Como as pessoas agem de verdade. É a intenção dos corações. Deus olha principalmente para o coração. Deus está olhando agora para o teu coração. O Senhor quer ver a intenção aí da tua alma. O que você quer fazer, o que você faz. Então Deus permite para Ele conhecer as pessoas que querem o bem ou o mal. Porque Deus permite o sofrimento. Segundo lugar, você pode repetir aí na tua casa, para a manifestação da fidelidade das pessoas. Olha o versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja bem, esse versículo não traz a mesma notícia do versículo anterior do 9. O 9 fala que as pessoas vão maltratar, matar. Ali está falando de pessoas ímpias. Pessoas ímpias. Agora, eu entendo que esse versículo 10, ele não trata aqui de pessoas ímpias, não. Ele está se dirigindo a pessoas convertidas. Porque o Senhor fala assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. Nós vamos nos escandalizar quando vermos pessoas
conhecidas como pessoas de Deus, terem atitudes terríveis. Quando a igreja surgiu, a pior coisa era a traição de pessoas tidas como convertidas. Atitudes como aquela do Ananias, que tenta enganar ali Safira. Pessoas que eram chamadas de falsos cristãos no meio dos cristãos. Pessoas que vão escandalizar. Pessoas que vão trair. É terrível o versículo. E odiar uns aos outros. Então a pessoa, eu penso aqui em pessoas que saem do meio cristão, do nosso meio, e têm atitudes nefastas. Essas pessoas trazem um prejuízo enorme para a casa de Deus, para a obra de Deus. É preocupante isso. Nós precisamos demais da fidelidade das pessoas. Nós precisamos ter entre nós pessoas convertidas, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras. No nosso meio nós precisamos de companheirismo. Pessoas que estão do lado dizendo, eu estou do teu lado, vamos resolver tudo. Vamos resolver o problema. Consideração, pessoas que se consideram. Nós estamos no tempo, queridos, que uma pessoa dentro da igreja, se alguém olhar com a cara feia, a pessoa fala, vou embora. Se alguém perde uma função, ou deixa de realizar aquela função para realizar outra, fala, não quero ficar aqui. Como as pessoas são hoje. Então Deus permite o sofrimento para manifestar essa fidelidade. Será que as pessoas são fiéis? Será que as pessoas, sobretudo, querem servir a Deus, sem se preocuparem com uma vantagem pessoal? Será que as pessoas querem simplesmente agradar ao Senhor? Relacionamento agradável entre nós que precisamos. No tempo do sofrimento nós precisamos estar juntos. Quando não estamos numa fase de grande prova, também. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos andar de braços dados. Não agora por causa do coronavírus. Não literalmente, eu assim digo. Mas nós precisamos nos unir de verdade. Nós precisamos caminhar, queridos. Caminhar sem traição, sem ódio, sem escândalos. Nós precisamos disso. E Deus permite o sofrimento, conforme o texto, para isso, para serem conhecidos os verdadeiros e os falsos cristãos. Eu disse aqui no sermão passado, na palavra 10 virgens, apenas a metade estava preparada. Será que somente a metade da igreja está preparada? Tomara que não. Mas nós não podemos fazer uma doutrina em cima de uma parábola, mas é um indicativo. Somente a metade tinha azeite em abundância. A outra metade não tinha. Fidelidade. Então, no meio do sofrimento, a fidelidade das pessoas são manifestadas. Nós conhecemos a fidelidade das pessoas. Por isso Deus permite. Terceiro lugar, por que Deus permite o sofrimento? Você pode repetir na tua casa. Para a manifestação da sinceridade dos líderes. Olha o versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O pior não é levantar falsos profetas, o pior é enganar as muitas. O apóstolo Paulo, principalmente, ele tinha um embate com falsos profetas. É impressionante a sua carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, ali nas demais cartas, como ele tinha um embate com falsos profetas. Como as pessoas chegavam lá e tentavam desqualificar o ministério de Paulo para obter alguma vantagem pessoal. Quem sabe conseguir algum dinheiro. Pessoas agiam dessa maneira. Eu penso que o maior sofrimento do apóstolo Paulo foi exatamente ver falsos profetas no meio da obra. Ele chegava no lugar e tinha uma pessoa ensinando o que Deus não queria que ensinasse. E aquela pessoa se levantava contra Paulo porque Paulo ensinava o que Deus queria que fosse ensinado. Então a situação era terrível.
Difícil para o apóstolo verdadeiro como Paulo. Então os falsos profetas sempre tivemos. Sempre tivemos. E hoje continuamos a tê-los. Falsos cristos, como diz o início, vocês aparecem por aí. Mas muito mais aparecem falsos profetas. Para você saber quem é verdadeiro, você tem que olhar o fruto. Jesus foi, pelos frutos os conhecereis. Não basta a pessoa demonstrar dons, porque os dons podem ser falsos também, podem não ser da parte de Deus. Nós somos conhecidos pelos frutos, especialmente o fruto do Espírito ali, em 9 aspectos fundamentais para todos nós. E nós temos essas pessoas que, no meio, pastor, na minha igreja não tem, tomara que não, mas tem falso líder por aí. Irmãos, eu disse semana passada que eu me preocupo muito. Eu sou cristão há mais de 40 anos, eu tenho uma liderança desde 1982, 38 anos. Sou pastor desde 1987, 33 anos. Lidero o presbitério de Maringá há muitos anos. Lidero a Igreja Renovada do Brasil há quase 20 anos. E nesse tempo eu pude ver muita coisa. Então Deus permite o sofrimento para a gente conhecer verdadeiramente quem são líderes verdadeiros, sinceros ou não. Quem anda na verdade. Porque quando eu vejo pessoas dividindo igreja, isso, olha, eu acho terrível. Tem pessoa que está ali, ele começa uma igreja. Deus mandou eu começar uma igreja. Como assim? Deus mandou você dividir a igreja na qual você estava. Não seria mais correto, quem sabe, começar uma nova congregação daquela mesma igreja na cidade ou em outra? Teria que ser uma divisão, a pessoa sair, começar uma igreja. Isso eu me preocupo. Sabe por que eu me preocupo, queridos? Porque eu estou vendo hoje muitas igrejas sérias no mundo, que têm a sua liderança, e essa liderança é fiscalizada, tem que prestar conta para todo mundo. Veja bem, eu sou um presidente nacional da igreja e presido as igrejas fora do Brasil. Na minha igreja local eu tenho que prestar conta. No presbitério eu presido, eu tenho que prestar conta. Na nacional eu tenho que prestar conta para o executivo, administrativo e numa assembleia geral. Eu tenho que prestar conta. Nós temos que ter uma vida limpa. Então as denominações sérias, organizadas, todos os líderes prestam conta. Os líderes nem tocam em dinheiro. Tem ali em cada igreja um tesoureiro, uma comissão de exames de conta, uma seriedade. Agora eu me preocupo quando uma pessoa está na igreja e fala, Deus mandou eu começar um trabalho. Ele não vai prestar conta para ninguém. Como assim? Para quem você presta conta? Eu presto conta para Deus. Será? Será que é assim que Deus quer? Como prestar conta para Deus? Vai descer do céu para tratar sobre a... Então Deus permite o sofrimento para manifestar a verdade, a dignidade. Existem falsos profetas. E os falsos profetas têm o seu carisma, têm a sua maneira de ser, tem ali o seu jeito, não prega a palavra no todo, não faz todas as cobranças que a Bíblia exige, e normalmente prega uma mensagem apenas de vitória, triunfalista. Mas é esta mensagem que Deus mandou pregar. Jesus disse, quem quiser vir para mim, nega a si mesmo, toma cada dia, inclusive eu vou pregar isso domingo. Eu falei, o versículo que eu vou ministrar domingo, uma palavra ao teu coração. O Evangelho é um Evangelho de vitória, também é um Evangelho de luta, de sofrimento. O Evangelho, ele oferece muitos aspectos no nosso relacionamento com Deus e com o mundo. Mas nós temos que ter a dignidade, a pureza. Os líderes têm que ser mais puros do que os membros, eles têm que ser um exemplo para os membros. Eu me preocupo hoje. Muita gente não está, não, todo mundo é verdadeiro. Não, todo mundo não é verdadeiro. A Bíblia diz isso aqui, irmãos. Nós estamos pregando a Bíblia. Muitos falsos profetas se levantarão. E pior, enganarão a muitos. Por que enganam? Porque tem habilidade para tal. Tem um jeito especial de fazer isso.
Pense bem sobre isso. Para encerrar essa mensagem, quarto e último lugar, por que Deus permite o sofrimento? Você pode repetir na tua casa. Para a manifestação da perseverança dos salvos. Olha o versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que lindo, né? Jesus, ele está aqui fazendo esse sermão, depois ele vai continuar o sermão sobre a grande tribulação, a sua volta. Mas aqui, ele deixa um texto rico, um versículo rico para nós. Aquele que fica firme, aquele que perseverar, aquele que continuar, até o fim será salvo. Ele está dizendo, vocês precisam perseverar. Ele está dizendo aqui para os discípulos, vocês não precisam levantar a mão e achar que está tudo certo, não, precisam perseverar. Tem gente que ensina por aí, olha, vem para Cristo, que na verdade é Cristo que está trazendo, isso é fato, é Cristo que nos traz. Mas se você estiver em Cristo, você nunca perderá a salvação, você pode pecar, pode acontecer algumas coisas. Olha o que o texto diz, aquele que perseverar será salvo. Ah, não, aqueles que não foram salvos, porque não iriam perseverar. Não é verdade, irmãos. No nosso meio, Jesus está falando com discípulos aqui. Ele estava com os discípulos reunidos. E ele está dizendo aqui, ó, aquele discípulo que perseverar, esse será salvo. Aquele discípulo que não perseverar, não será salvo. Judas estava entre eles, não foi salvo. Dimas abandonou Paulo amando o presente século. Para onde foi Dimas? A Bíblia mostra muitos cristãos da época que não foram salvos. E hoje tem essa palavra para nós, perseverança. A luta é grande agora, persevera. Persevera. Continua. Não se deixa abater, não se deixa vencer. Seja firme, tenha firmeza. Tenha firmeza no Senhor, persevera. Tenha fé, deixa a tua fé aumentar. Deixa a tua fé aumentar dentro do teu coração. Tenha constância. Continue caminhando, me cantas, aia, shimirirandas. Persevera até o fim. A tua redenção está próxima. O tempo do fim chegou, o arrebatamento vai ser logo. Persevera, seja fiel. Seja fiel e Deus será contigo. Caminhe na segurança do Senhor. Quem sabe você ainda não se entregou a Jesus, se entregue agora. Se entregue, encontre a verdade, ande na verdade e receba a bênção bendita do Senhor para a tua vida. Me cantas, ai. O Senhor quer te salvar. Quem sabe você foi convidado para assistir o culto online na casa do teu amigo, do teu parente. Entrega a tua vida. E Deus vai te redimir, vai mudar a tua história e principalmente vai carimbar o teu passaporte para o céu com o sangue de Jesus. Faça isso. Seja firme e constante. Então, a luta é para manifestar a perseverança, para ver quem é perseverante ou não. Deus permite, Ele não cria a luta, mas Ele permite para ver quem é fiel a mim e quem não é. Quem me serve de coração? Pense nisso. Eu estou concluindo com o versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, agora, nesse culto online, as redes sociais, tem muita coisa negativa, mas a facilidade para pregar o evangelho para o mundo está enorme. E numa luta como essa, eu estou concluindo com isso, Deus usa essa luta para o evangelho ir. Você pode ter certeza que naqueles países muito fechados, o evangelho está chegando agora. O evangelho, porque o mundo inteiro está parando e apontando, o que está acontecendo? O que está ocorrendo aqui? E aí vão querer ouvir muitas coisas e acabarão ouvindo a palavra e a palavra transforma. Esse evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Tenha boa intenção no teu coração. Seja fiel. Seja fiel. Haja com sinceridade enquanto líder que você é.
e seja perseverante. Vença o sofrimento. Vença. Vença o sofrimento. Esse sofrimento não é para te derrotar. Vença. E Deus vai te abençoar.